Fala galera ligada no canal Papo de Alvinegro, estou aqui nesse final de ano para fazer um vídeo rapidinho aqui para vocês. Vocês podem ver que eu tô improvisando aqui que eu tô de mudança, então assim, não tá no cenário ideal, não tá eu tô sem o meu microfone aqui no momento, mas é um vídeo muito interessante, um vídeo que vale a reflexão de você botafoguense, de todo mundo que torce pro time, que quer ver o time bem, que quer ver o time disputando algo no final de 2026 ou até no meio, enfim. Vale a pena assistir esse vídeo porque eu trouxe aqui toda a relação de jogadores que esteve presente na era SAF desde o começo até agora. E eu vou levantar aqui os valores e tudo que a gente fez de mercado em relação a esses jogadores, uns que estão no clube ainda, outros que já saíram faz tempo, mas eu vou trazer tudo discriminado aqui nessa lista. E é interessante vocês entenderem a dimensão do que está sendo a SAF no Botafogo em relação à época do associativo, porque esse transfer ban que a gente levou agora, no final do ano, que foi um presentão de grego que a gente levou do Thiago Almada, ele é um transfer ban totalmente desnecessário, gente. É incrível porque, assim, a gente pensa, poxa, é um time que precisa da ajuda do europeu, um time que não consegue ter as receitas não são viabilizadas, e a gente tem uma trava em relação à questão financeira no Botafogo, mas não é bem assim, não é bem assim. Eu não vou estar colocando nessa lista custos de operação, como salário, né, custos de operação como manutenção do CT, como investimentos no CT, porque isso é algo que faz parte do futebol. Né? Você não leva um transfer ban porque você investiu no seu CT, você não leva um transfer ban porque você comprou bola. É uma coisa assim, são custos para viabilizar o futebol em qualquer clube. Então, assim, se houve algum significativo peso de dinheiro em relação a alguma área que não seja a que eu vou falar agora, é porque também é um tipo de investimento que você faz para atrair atletas. Se você vê o futebol como um negócio, que é o que o John Textor faz, ele quer ver o dinheiro, ele quer ver... Claro, ele também tem a parte de apreciar o esporte, de apreciar a arte. Ele é um cara que não é só... não tá ali só pela questão do dinheiro. Também pelo dinheiro, é a mais importante. Mas ele também gosta de ver o time bem. Ele tem um pouco dessa parte emocional, digamos assim, acalourada, né, de paixão. Então, assim, eu não vou botar isso em pauta, não vou botar isso aqui na descrição, porque é algo que ele também, além de estar gastando, ele vai ter o retorno disso, seja com dinheiro, seja com plantel de jogadores qualificados, seja com valorização da marca, seja com aumento de valor de mercado do clube, né? Porque a gente é uma empresa hoje, então a gente tem essa questão de valorização também do próprio Botafogo, da SAF, né? Da Sociedade Anônima do Futebol, que pode ser vendida futuramente, vai que ele, né, não é mais a praia dele, ele vai e faz essa venda para seguir a vida dele. Mas enfim, vamos começar aqui pela lista. E é interessante, eu vou fazer uma conclusão no final, né? Que me surpreendeu quando eu comecei a fazer a lista. Eu achei que ia ter umas coisas que não iam ser tão satisfatórias, mas que apareceu que foram, né? Existiram erros, existiram qualquer tipo de precipitação em algum momento? Sim, mas isso também acontece em qualquer clube. Vamos começar por 2022. Nós tivemos Felipe Sampaio, que ainda está no Botafogo, ele está sendo emprestado de forma copiosa, né, de forma numerosa, mas ele ainda pertence ao clube. Porém, né, e quando eu for falar assim, se deu prejuízo, se deu lucro, qual foi o saldo, eu vou sempre falar assim, olha, deu prejuízo de 2,5 milhões. Por quê? Você pega o quanto ele custou versus quanto que ele rendeu para o clube, ou se ele não rendeu nada, porque ele ainda tá. Aí eu botei tipo assim, por exemplo, com o Felipe Sampaio. O Botafogo comprou ele por um certo valor, não revendeu, não vai revender ele provavelmente, ou ele está no clube ainda, eu botei como negativo. Então, se o jogador foi comprado por um certo valor e está no clube ainda, ou saiu a custo zero, não teve revenda, eu botei aqui como negativo. Assim como eu botei as vendas que não superaram as compras,
né? Então todas as vezes que você vê saldo negativo, ou o jogador está no clube ainda, foi comprado, está no clube, ou o jogador foi comprado e não será revendido, ou se for revendido não vai ser pelo valor da compra, então será saldo negativo. O que for positivo é aquele jogador que foi comprado, ou chegou a custo zero e foi revendido por um certo valor, ou ele foi comprado por um valor e foi revendido por um maior. Então vocês entenderam a temática. O Felipe Sampaio, 2,5 milhões de prejuízo, um jogador que não vai sair para nenhum clube, acabou o contrato dele hoje, no último dia de 2025 do ano, ele não vai renovar com o Botafogo e não vai ser vendido. Patrick de Paula, ele está emprestado ao Estoril, né, ainda pertence ao Botafogo, mas eu acho que a cláusula de compra não vai ser acionada e o Patrick de Paula realmente vai queimar todos os 33 milhões de reais que foram investidos nele em começo de 2022. Então, 33 milhões de prejuízo. Temos o Vitor Sá, que foi vendido no começo de 2024, mas deu 4,8 milhões de prejuízo, que ele foi vendido por uma cota menor de que foi adquirido. Vitor Cuesta, ele veio por um valor e foi liberado a custo zero para o Bahia. Então ele deu 3 milhões de reais de prejuízo. Tem Gustavo Sauer, que também foi contratado por um valor e depois foi sendo liberado de forma gratuita e o saldo disso foram menos 13 milhões de reais. Aí você tem o Tietê, que foi adquirido pelo São Paulo e depois também foi liberado de graça para o Vasco e deu um prejuízo de 6,5 milhões de reais. Aí você tem o Fernando Marçal, que foi advindo de custo zero e permanece no clube. Então, nesse caso específico, que o jogador veio a custo zero e permanece no clube, ele pode até ser vendido, que não é o caso do Marçal, na opinião. Nesse caso específico, não acredito que vai acontecer. Mas se ele veio a custo zero e continua no clube, então ele também não deu prejuízo. Então, Marçal, zero. Eduardo, veio de graça, saiu de graça. O Carlos Eduardo, meio campo, que está no Cruzeiro, zero também. Luiz Henrique veio de empréstimo do Olympique de Marseille, vocês lembram? Aquele Luiz Henrique da base do Botafogo voltou em 2022 e depois ficou em 2023, também zero, que ele veio de graça, saiu de graça. Adrielson, custo zero, veio de graça e rendeu. E aqui, gente, eu vou ter que botar um asterisco. Não importa se foi negociado com o Lyon, com qualquer outro clube da rede multiclubes que o Botafogo está inserido atualmente. Eu vou colocar como um negócio normal e assim, não acho que ninguém tenha que questionar isso ou se voltar contra mim, porque, querendo ou não, são dois CNPJs diferentes, mesmo sendo da mesma rede multiclubes. Não à toa estamos nessa briga para ver se a gente desgarra deles lá. Então, assim, vou tratar como individual. Então, todas as negociações feitas com o Lyon, eu vou contar como negociações rentáveis, negociações que entraram ou tiraram dinheiro do Botafogo. O Adrielson veio a custo zero e nos deu 24 milhões de reais de lucro. Eu lembro que na época a gente estava falando, pô, só isso, o cara estava muito valorizado, mas devido à queda do Botafogo, à falta de título no final do ano, o jogador ficou desvalorizado. O Tiquinho Soares, ele foi revendido pelo Santos por um valor bom, muito maior do que ele veio em 2022. Então ele teve 3 milhões de reais de lucro para o Botafogo, né? Ele veio por um valor baixo, foi revendido naquela troca do Jair e no repasse dos direitos econômicos do Tiquinho Soares para o Santos, ele rendeu 13 milhões de reais para o Botafogo. O Gabriel Pires veio de empréstimo, né? Estava no Benfica, veio de empréstimo e no final do empréstimo saiu de graça para o Fluminense. O Danilo Barbosa, ele também veio de graça do Nice, o Botafogo firmou um pré-contrato com ele, e ele saiu, ele rescindiu o contrato no meio do ano agora, até por onde ninguém justificou por que ele saiu de graça. Ele poderia ser importante em momentos que a gente precisava de um primeiro volante, mas assim, o Botafogo quis abrir mão, né? Até hoje está nesse imbróglio, né? Vou abrir mão de folha salarial, só que você tem que abrir mão de jogadores que não são importantes. Quantas vezes a gente teve a falta de primeiro volante no final dessa temporada? Várias vezes. E o Danilo Barbosa não é só um primeiro volante. Ele ataca muito espaço, ele é um cara que sabe sair com a bola, né? Fazer algumas coisas erradas de vez em quando, mas sabe fazer isso. Então, para mim, foi uma decisão totalmente errada. O Jacob Montes, que eu não vou nem falar, né? Veio zero e saiu zero, não vou me estender em relação a ele. E o Lucas Perry, que veio por um valor ínfimo
do Náutico, ele estava no Náutico na época, e o Botafogo conseguiu 40 milhões de reais no Lucas Perry. Detalhe, eu não estou contando a porcentagem que ficou pro Botafogo quando ele saiu, porque depois o Botafogo e Lyon fizeram um acordo lá, o Botafogo abriu mão dos direitos econômicos que ainda tinha, e o Lyon pagou um percentual a mais, então vou deixar 40 milhões de reais. No total, vocês veem que 2022 foi uma janela inicial, aquela questão da SAF, nossa, não sei o quê. A gente trouxe nomes interessantes, não viemos com um time que seria a base de 2023, né, muitos desses jogadores, e o Botafogo chegou a ter 62,8 milhões de reais de prejuízo, e por conta de Lucas Perry e Adrielson, muito por conta deles, 77 milhões de lucro de arrecadação, totalizando 14,2 milhões de reais de lucro. Ou seja, jogadores desconhecidos, jogadores que a gente nem contava mais, deram 14,2 milhões de reais, porque, né, já saíram do clube, ou continuam no clube Vera custo zero, aquela dinâmica que eu coloquei no começo. Então, o primeiro ano da SAF mesmo, no Botafogo, com controle majoritário do John Textor, 14,2 milhões. Vamos para 2023. Marlon Freitas chegou com pré-contrato assinado em 2022 e chegou aqui no começo de 2023. Tivemos 35 milhões de reais nele agora, porque a gente vendeu os 100% de direitos econômicos dele para o Palmeiras, então ficou 35 milhões para nós. Aí vem Luiz Segovia, que é aquele zagueiro do Independente Del Valle que veio para cá, para o Botafogo sem custo também, e saiu sem custo para o CRB, então zero de qualquer transação. Carlos Alberto, aquele que vem emprestado do América, depois foi comprado e depois vendido pro Sport. Nós tivemos 10 milhões de lucro com o Carlos Alberto. Então não foi, por mais que tenha muita gente que questionou ele com razão, não foi uma vida ruim. A gente, né, deixou assim, o bode para outra pessoa, né, para outro time. Então, nessa questão foi muito bem. De Plástico, aquele lateral que começou bem, mas depois não se firmou, zero também. Veio por zero, saiu por zero. Júnior Santos, a gente adquiriu ele no começo de 2024 por um valor pequeno, se não me engano foram 5 milhões de reais, 4 milhões de reais, 100%, nós vendemos para o Atlético, então conseguimos um lucro de 48 milhões de reais no Júnior Santos, coisa inesperada. Aí veio o Segovinha, que tá pipocando de clube em clube, ele já foi para os Emirados Árabes, agora tá no Molenbeek. Então, assim, eu acho que o investimento dele não vai sair do papel, ele vai encerrar o contrato e vai para outro clube. Então, menos 9 milhões de reais. Tem o Diego Hernandes, que é uma incógnita, porque ele foi adquirido por volta de 2 milhões de euros, que dá hoje mais ou menos uns 13 milhões de reais, e tá para ser vendido para o Remo, por valor parecido. Então eu botei uma incógnita aqui, porque a gente não sabe se o Remo vai adquirir. Acho que vai adquirir. Acho que eles vão pagar esse valor no Diego Hernandes. Então eu botaria 0, mas com um asterisco aí por conta dessa indefinição. O Matheus Ponte, que está no Botafogo ainda, né, mas eu botei aqui, ele foi adquirido por 11,6 milhões de reais, vou botar como prejuízo, menos 11,6. O Valentim Adamo, que também está pipocando de empréstimo para clubes, foi adquirido por 1,8 milhões de reais e esse também eu acho que não vai virar. Aí você tem o Diego Costa também, que veio por R$0 e saiu por R$0. E no final você teve 22,5 milhões de prejuízo, 93 milhões, muito por conta do Júnior Santos e do Marlon Freitas, também a gente tem que falar, de arrecadação, totalizando 70,5 milhões de lucro, ou seja, mais uma janela que veio de forma questionável. Uma das muitas perguntas que o torcedor fez na época, eu falei, poxa, a gente está aqui no título brasileiro, né, tipo assim, disputando, porque a gente estava na época, né, até o meio do ano, por que não reforçou? A gente poderia ter ganhado o título ali, né, a gente podia ter, pelo menos não ganhado, mas pelo menos disputado até o final. O Botafogo chega em 2023, na última rodada, sem chance de título, né? Eu acho que isso foi na 36ª rodada que ele já teve as suas chances de título extinto, um time que liderou por tanto tempo. Assim, é uma coisa a se questionar. Mas em relação à janela, nós tivemos 70,5 milhões de lucro. Vamos para 2024, jogadores contratados em 2024. O goleiro John, saído agora para o Nottingham Forest, no meio de 2025, deu 42 milhões de reais de lucro. O goleiro Raul, eu acredito que ele também não vai virar, ele vai ficar pipocando de time em time, e se
Se for vendido, pode ser que seja vendido, ele vai superar o que o Botafogo gastou nele. O Botafogo gastou 40 mil reais na aquisição dele. Então ele vai ser vendido por 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, assim, nesse caso, botei menos 40 mil porque ele tá no Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo vai obter lucro sobre a negociação do goleiro Raul. Mas vamos deixar menos 40 mil, porque ele ainda continua no clube. Vitinho, lateral direito, foi adquirido por 62 milhões de reais e ainda está no clube, então botei como negativo. Apesar do Botafogo falar que 95 milhões é o valor inicial para você dispensar o Vitinho, digamos assim, eu acho que o Botafogo não vai vender por esse valor, não. Eu acredito que não vai vender, acredito que ele vai permanecer, até porque ele é um pedido do Martim Anselmo. Então, menos 62 milhões. Damian Soares, aquele lateral que ficou pouco tempo, depois que quis ir embora para o Peñarol, zero de custo, zero de saída. Lucas Alter, menos 2,5 milhões, porque ainda é debatido qual o valor que o Lucas Alter saiu para aquele time dos Estados Unidos ou do Canadá, agora eu não lembro. Agora no final de 2025. Ele até teve um brilhantismo no Vitória, ele atingiu as metas que obrigavam o Vitória a comprá-lo, só que ele não se acertou em relação à base de salários. Então, nesse momento, o jogador pode optar por ir para outro lugar e ele optou para ir para fora. Então, foram 2,5 milhões de prejuízo. O Alexander Barbosa ainda está no clube, então botei zero porque ele custou zero de custo. O Adrielson veio por empréstimo em 2024, também saiu por empréstimo, zero. O Pablo, o zagueiro, também zero. O Alex Telles ainda está no clube, mas veio por custo zero, então botei zero. Cuiabano, ele veio para o Botafogo com 100% dos seus direitos econômicos comprados por 8 milhões, mais ou menos, e foi vendido agora no meio do ano para o Nottingham Forest. E ainda ajudou muita gente, né, no empréstimo que o Nottingham Forest fez no meio do ano para frente. E nós tivemos 30 milhões de reais no Cuiabano, de lucro. O Gregory, 30 milhões de reais também, saído no meio do ano. O Alan, zero, porque chegou e ficou no time, mas custou zero. Thiago Almada, ele foi vendido pro Atlético de Madrid pelo mesmo valor, basicamente, que ele foi comprado do Atlanta United. E é uma coisa engraçada, né? O Botafogo já poderia ter pagado o Thiago Almada só com esse valor de venda do Atlético de Madrid, mas por essa confusão que está acontecendo aí, nossa, velho, a gente necessariamente, certamente, não precisaria estar passando por isso. O Oscar Romero também veio de graça, foi de graça, aquele meio campo. El Arouche, aquele francês que estava no Lyon, ele veio aqui, ficou 2 meses e vazou. Aquela negociação foi totalmente conturbada e, assim, muito esquisita, muito esquisita. Assim como aquele finlandês lá que também veio de graça, saiu de graça, que esqueci de falar dele, inclusive, em 2022. Não tem nada a ver com nada aquilo lá, pelo amor de Deus. O Luiz Henrique, o ponta, o direita, que fez sucesso pra caramba, a gente nos deu 109 milhões de reais. A gente comprou caro, mas vendeu mais caro ainda. É esse modelo de negócio que tem que ser feito. É esse modelo de negócio, né? Claro que nas devidas proporções não dá para comprar um Luiz Henrique toda hora, mas pelo menos que compre por 20, venda por 60. E o Botafogo tem feito isso. São poucos os casos isolados que o Botafogo investe uma grana boa e não consegue o retorno, pelo que vocês estão vendo aqui, estão me acompanhando. O Igor Jesus, 122 milhões de reais, né? Esse é o valor que está no Transfer Market. Existem divergências em relação à veracidade da informação, mas está no Transfer Market, estou considerando de lá. E ele veio a custo zero, então o valor cheio fica pra gente. O Savarino custou menos 13 milhões de reais, porque ele ainda tá no clube, mas ele custou 13 milhões de reais. Mas assim, galera, ele não vai ficar, cara. Ele não vai ficar, ele tá sendo oferecido para muito time. Então assim, provavelmente o Botafogo ou vai querer jogador de outro time ou vai pedir uma compensação financeira. E provavelmente vai ser acima disso. Mas, como não aconteceu ainda, boto menos 3 milhões de reais. Matheus Martins ainda está no clube, custou caro, 61 milhões de reais, coisa que não precisava pagar nele. E o Emerson Urso, que veio de graça, saiu de graça, não fedeu nem cheirou. Então, assim, no final nós tivemos 33 milhões de reais em vendas, 139 milhões de reais em prejuízo e um saldo positivo de 194 milhões de reais. Cara, quase 200 milhões de reais. É muita coisa, é muita coisa. O que mostra também a evolução da SAF nesse sentido, que a gente tem nós estamos vendo que começou com 14,2 milhões de reais, 70,5 milhões de reais
2022, 2023, respectivamente, e agora estamos com 200 milhões de reais positivos. Então, para vocês verem a importância. Aí vamos para 2025. Aqui, gente, praticamente o elenco que está hoje. É um ou outro que saiu. Então, a maior parte vai ser negativo. Só que assim, vocês têm que considerar também que o Botafogo comprou muito jogador aqui com poder de revenda. Ó, vamos lá. O Léo Link, acho que não vai ser revendido. E se for revendido, vai ser por mais que isso aqui. Ele foi contratado por 11 milhões de reais. Acredito que o Botafogo consiga vender. Cara, 11 milhões de reais hoje não dá nem 2 milhões de euros. Então o Botafogo tem a chance, claro, uma chance boa de revender ele por mais que isso. Se ele se valorizar nesse ano, por exemplo, ele consegue. Ou se ele tiver encostado, o clube vier pagar, o Botafogo vai liberar. O Jair, eu boto zero porque ele foi comprado e vendido para o mesmo dinheiro. Apesar do euro ter se valorizado, eu não vou botar essas continhas pequenas não, então coloco custo zero. David Ricardo, 11 milhões de reais, e ele ainda continua no Botafogo, mas eu acredito que ele vai ser revendido uma hora, e por muito mais que 11 milhões de reais. Lembrando que 20% ainda estão com o Ceará. Então o Botafogo teria 80% de uma venda futura, o que não é pouco, tá ótimo. Né? Por exemplo, se o David Ricardo é vendido por 10 milhões de euros, coisa que não é difícil. É um cara novo, né, e pode render. 10 milhões de euros hoje custa 64 milhões de reais. O Botafogo pegar 80% disso está ótimo, está muito bom. Santi Rodrigues continua no clube, 85 milhões de reais, não acho que vai ser revendido, eu acho que ele veio para ficar um tempo. O Arthur Ponta, 62 milhões de reais, acho caro, achei que não precisava. Mas assim, ele ainda tem um mercado, cara. É incrível de dizer isso, porque ele teve uma oferta recusada do Botafogo de 100 milhões de reais no meio desse ano, coisa que eu discordo, tá? Eu acho que o Arthur deveria ter sido negociado naquele momento, que eu acho que o Botafogo não vai ter nenhum momento. Mas posso estar errado, mas de valorização, o Arthur estava muito valorizado naquela época. Vamos ver. Salvo Fernandes, menos 43 milhões de reais. É um cara que também eu acho que vai ser vendido, se for vendido, por mais de 10 milhões. Então o Botafogo já conseguiria um saldo positivo nisso aqui. Aí vem as tragédias, né? Juan Cruz, 48 milhões de reais. O Botafogo não vai reaver esse dinheiro, então já era. Elias Manuel, 6,7 milhões de reais. Também não vai reaver isso, com certeza. Jefinho, 34 milhões de reais. Alguém vai pagar cerca de 5 milhões de reais de euros no Jefinho? Não vai pagar. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil mesmo. Né? Eu acho que no máximo uns 3, 4, se for 5 milhões, está ótimo. A gente pega aquilo que a gente pagou nele e reveste no clube ou em outra contratação. Mas eu acho que vai dar prejuízo. Joaquim Correia, zero, veio por zero, ainda está no clube, mas veio por zero. O Caio Pantaleão veio por 13 milhões de reais, então ele está como prejuízo. Christian Lauro, goleiro lá colombiano, zero de custo. Arthur Cabral, 95 milhões de reais. Cara, a janela do meio do ano ela foi ótima, por exemplo, trouxe Caio Pantaleão, trouxe Joaquim Correia como oportunidade de mercado, porque até então eu não sabia que ele ganhava tanto, igual ganha hoje, então eu acho que também pode ter sido um erro, mas pô, veio o Montoro, por exemplo, nela, então assim, teve acertos muito bons, foi um Montoro, por exemplo, mas teve erros igual o Arthur Cabral, cara, 95 milhões, cara. Esse cara não deve valer 50 milhões hoje em dia. Mas tudo bem. Às vezes ele dá uma reviravolta, às vezes ele vai ser muito útil e cai nas graças da torcida botafoguense. Vamos esperar que isso aconteça. Aí tem o Montoro, 50 milhões de reais, mas vai ser vendido facilmente, mas tranquilamente, assim, na minha opinião, mais de 100 milhões. Então, aqui se paga. O Danilo já teve propostas para sair de 30 milhões de euros e se ele performar bem, com certeza ele não fica até o meio do ano. Vamos ser sinceros aqui. O Botafogo vai ter que vender ele no meio do ano, porque provavelmente podem chegar a 30 milhões de reais se ele performar bem, tá? Se ele não machucar nem nada, porque ele é um cara diferenciado, a gente sabe disso. Muitos times europeus cobiçam ele e não seria nada incrível ele sair. O Neto também, goleiro que veio por zero de custo. O Barreiro por 28 milhões de reais, acho que vai ser vendido facilmente por mais de 5 milhões de euros, que é o que bateria aqui para o Botafogo sair no positivo. Então, assim, contra ele eu tô tranquilo. E o Chris Ramos, que custou os Chris Ramos e o Gabriel Baé vieram por empréstimo, mas por empréstimos pagos. Né? O Chris Ramos por 22 milhões de reais, cara, olha a falta que fez a gente ter o Igor Jesus, cara. A gente pagou 22 milhões de reais no empréstimo do Chris Ramos, cara. Isso são coisas, ó, Chris Ramos, Elias Manuel, Juan Cruz,
o valor que botaram no Jefinho, Arthur Cabral, cara, isso não pode acontecer. Foi um ano de muitos erros do scout do Botafogo. Né? A gente, por exemplo, teve o Gabriel Bahia, que veio por 3,5 milhões de empréstimo, mas é um jogador que estreou bem, que poderia fazer bem cara novo, o Botafogo podia ter a taxa de vitrine em cima dele. Não, a gente priorizou gastar nessas porcarias aqui. O começo de ano e o meio de ano no Botafogo foram muito complicados, por isso 2025 tem que sair rápido. E no final, né, como se poderia esperar, porque quase ninguém foi vendido aqui, um prejuízo de 662 milhões de reais, e somando os lucros das outras janelas, deu 280 milhões de reais, um total de prejuízo de 382 milhões de reais, contando de 2022 a 2025. Se você for pegar friamente quem continua no Botafogo e seguir aquela temática, aquela dinâmica que eu coloquei. Olha, esses 382 milhões de reais de prejuízo, contando todas essas janelas, vão ser reparados com venda de Barreira, com venda de Montoro, com venda desses prospectos, né, desses jogadores mais novos. O próprio Danilo, por exemplo, ele pode estar como uma ótima venda. Só que assim, o Botafogo, ele não precisa chegar a esse ponto. Eu demonstrei aqui números que com jogadores pequenos, né, jogadores que não eram nem conhecidos, a gente conseguiu fazer uma revenda boa. A gente conseguiu, poxa, Carlos Alberto, ele não jogou nada e conseguimos vender ele, sabe? São jogadores que né, por exemplo, o próprio Savarino, que o Botafogo está querendo agilizar a venda dele. Cara, se você botar, por exemplo, 7 milhões de euros no Savarino, que hoje vai dar mais ou menos uns 43, 44 milhões de reais, o Botafogo tem 30 milhões de lucro em cima dele. O cara vai por 13 milhões de reais. Então, não tem necessidade alguma da gente ter esse transfer ban. Isso é uma coisa que tem que tentar ser corrigida, né, de forma imediata pela administração a partir de 2026, para a gente não passar mais isso, porque isso arranha a imagem do Botafogo no mercado. Quando a gente for tentar alguém de maneira mais cara, eles vão pensar nessa situação. Vão falar, mas olha, por exemplo, o Corinthians. Olha a dificuldade que o Corinthians tem de contratar. Né? Muitos ali são jogadores de mais tempo de Corinthians. Né? Você pode pensar, o Memphis, cara, o Memphis é uma exceção da exceção. É o cara que ganha 4 milhões de reais por mês. Você acha que um cara que ganha 4 milhões de reais por mês, com todos os gatilhos de bônus que ele tem no contrato dele, não viria? O resto é Thales Magno, que é baixa performance. Mateuzinho, que foi todo aquele imbróglio para a contratação dele. O Iroberto já estava lá, por exemplo. O Hugo Souza estava desvalorizado no Portugal, veio para cá. Então você vê que jogadores que, tipo assim, que tem valorização, eles não vão para times assim, porque os empresários não vão ter a confiança, sabe? Aquela confiabilidade, mesmo, aquele crédito para negociar com o time. Então é uma coisa que a gente tem que resolver, mas eu preparei esse vídeo para você tirar suas dúvidas, para você entender que o Botafogo consegue gerar lucro, isso só com questão de jogadores. Fora bilheteria, fora premiação, fora venda de camisas, de commodities. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar e corrigir para 2026. Gente, fiquem bem, um bom final de ano para vocês. Espero que ano que vem estejamos melhores, né? Muito melhores que foi esse ano. 2025 foi um ano que calejou muita gente, que deixou a gente muito triste, né? Eu acho que, assim, se a gente entrar numa rota um pouco mais diferente do que foi esse ano, dá pra gente brigar por uma outra coisa. Mas se continuar essa programação, que eu acho que não vai acontecer, não tem jeito, né? A gente vai continuar cometendo os mesmos erros, beleza? Papo de Alvinegro fica por aqui. Valeu!